Antes de você pesquisar no Google como vocabulário melhor, mais amplo, um leque de palavras, ou até tentar decorar palavras mais difíceis para que os outros vejam que você é mais inteligente, você precisa organizar o caos que está aí dentro. Você clicou nesse vídeo querendo um roteiro mágico com 3 gatilhos mentais para impressionar pessoas, reuniões, ou até mesmo seus amigos, pode fechar o vídeo agora. Sendo bem sincero, você caiu no lugar errado. Meu objetivo hoje aqui é jogar na sua cara o que está travando você. E se você continuar buscando hacks de oratória para esconder a sua insegurança ou até mesmo falta de conteúdo, você nunca vai ser ouvido de verdade. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas, meus alunos, me falam que eu explico muito bem e sou muito didático quando eu estou dando aula. Mas na real é que eu não sou nenhum gênio, nenhuma pessoa tão inteligente assim. Ou eu sou esforçado, isso eu sou. Eu às vezes gaguejo, perco a linha de raciocínio, falo muito, sou redundante em algumas falas. Eu lido com as mesmas ansiedades que você lida quando você fala com outras pessoas. Contas, cansaço, frustrações, aquela vontade de procrastinar. Só que, depois de apanhar por muitas vezes, fracassar, me sentir frustrado, não colocar alguns objetivos que eu tenho e não soubesse um mínimo de organização para colocar as minhas ideias numa linha pedagógica, numa linha de raciocínio entre fácil, médio e difícil, eu já teria desistido. Então, se você quer ser aquela pessoa que entra numa sala e as pessoas param para te ouvir, porque você finalmente consegue expressar, entendido, a sua visão de mundo. Fica comigo até o final desse vídeo. Agora que eu já tirei a máscara de especialista intocável, de uma pessoa que não falha, ou também não fracassa, a gente vai ter uma conversa reta e direta. Eu comecei dizendo aqui que a articulação das palavras, o diálogo com palavras difíceis aqui é o de menos. O problema real com as suas ideias quando você começa a falar com alguém, como elas estão organizadas na sua cabeça. E quando eu ligo a câmera, meu maior esforço não é achar palavras bonitas, grandes, difíceis para falar com você. É organizar a minha bagunça mental. Porque se a sua vida está... Se você procrastina, se você dorme mal, se você não se alimenta bem, se você não toma a quantidade de água que você precisa durante o dia, se você não faz exercício, se você se sabota, os seus pensamentos também serão. Eu separei 3 pontos cruciais aqui que eu fiz e faço ainda comigo para compartilhar com você. O primeiro passo para acabar com essas palavras embaralhadas na sua cabeça é através da autorresponsabilidade. Você talvez pergunta como eu consigo conectar assuntos que parecem não ter nada a ver um com o outro. Eu parei de fugir da realidade. Aceitei as minhas imperfeições. E uma pessoa que não tem clareza com os seus próprios erros e imperfeições não vai ter clareza na sua fala. Pensa comigo. Se você se engana o tempo todo dizendo que amanhã eu começo aquele projeto, a fazer dieta, a me alimentar melhor, a fazer exercício, a ler, a sua mente fica treinada para ser superficial. Então o primeiro passo para você organizar melhor as palavras e os textos na sua cabeça é ser honesto com você todos os dias. Isso limpa a sua mente, organiza as ideias, mostra quem você é de verdade, imperfeito, e dá o repertório exato. E principalmente te dá bagagem para falar com propriedade o que você vive. O segundo passo que eu separei aqui para você é a sua intenção. Uma ideia só é bem articulada quando ela tem um alvo direcionado. Sabe quando você quer conversar com alguém? A pessoa vai juntando várias ideias, explicando os mínimos detalhes, e no final a pessoa diz, tá, mas o que você quer dizer com isso? Isso é uma autossabotagem. É o medo de bancar a própria opinião quando você fala ela de forma direta. E a gente complica a nossa fala, coloca palavras difíceis, enrola por medo do julgamento da outra pessoa. E aí você precisa decidir, você quer ensinar algo ou você quer desabafar?
quer impor limites? Porque se você abre sem saber a intenção da sua fala, você vira refém das suas próprias emoções naquele momento. Isso é tão sério que a maioria dos conflitos que existem em nossos relacionamentos, no trabalho, acontece porque a gente quer que a outra pessoa adivinhe o que a gente pensou, mas não temos a coragem de falar de forma direta. E o terceiro ponto, e o mais prático de todos, é o laboratório do desconforto. Enquanto a ideia está na sua cabeça, ela parece um projeto do século, que vai dar certo, que não tem nenhum erro, que é uma ideia incrível. E você tenta explicar aquilo para um amigo e sai parecendo que você tem 8 anos de idade. Isso já aconteceu com você? Comigo acontece algumas vezes ainda. É por isso que externalizar ideias é obrigatório. Falar sobre suas ideias é obrigatório. Crescemos num mundo que algumas pessoas falam: você não deve contar seus planos para ninguém, você deve guardar em segredo. Mas algumas vezes é necessário falar, porque você idealizou aquela ideia na sua cabeça e aquela ideia é perfeita, mas você precisa manter um pé na realidade. Porque quando você fala em voz alta a sua ideia, você é obrigado a dar um corpo para essa ideia. E ao mesmo tempo, ideias novas vão aparecendo para se conectar a esses projetos. E se você gostou desse conteúdo, hoje foi um conteúdo mais rápido, mais básico e mais simples. Deixe seu comentário e também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.